Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesse instante deixar o meu abraço a você que tem assistido aos meus vídeos, tem nos privilegiado, com a sua presença, em assistir aos nossos vídeos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pois bem, o canal Cleo Jampa é um canal que está em crescimento, em fase de crescimento, e nós precisamos de que você compartilhe os vídeos com pessoas, com grupos. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, faça os seus comentários, é muito importante. Nós iremos responder a todos, de acordo com o nosso tempo, a gente vai respondendo. Quero agradecer também a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, A palavra de Deus ela é muito importante. O canal Cleo Jampa, ele tem um objetivo, que é pregar a palavra de Deus, proclamar a palavra do Senhor. Eu quero falar sobre um assunto, não é um assunto muito fácil, mas é de extrema importância para as nossas vidas. Com certeza irá falar muito em nossos corações. São uma série de estudos sobre a reconstrução do templo, de Jerusalém. Vamos falar sobre isso, sobre o livro de Ageu, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Nós não vamos falar do livro todo, fazemos alguns estudos, 5 ou 6 estudos, falando de todo o livro, que fala sobre a reconstrução do templo. Antes de entrar no estudo, queria falar um pouco sobre o primeiro e o segundo templo, São os mais importantes na história da Bíblia. Bom, o primeiro templo foi construído pelo rei Salomão por volta de 970 anos antes de Cristo. Antes de Cristo vir ao mundo, 970 anos antes, ele foi construído. E foi destruído pelos babilônicos, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo o povo de Israel para a Babilônia. E houve alguns contemporâneos, conhecidos como, por exemplo, Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram homens importantes naquela época para o povo de Israel, que foram levados cativos para a Babilônia. Sacerdotes, pessoas, membros que faziam parte do plano de Deus para Israel. Pois bem, passou-se muito tempo, ficaram cativos na Babilônia por muito tempo, até a chegada de Ciro, quando Ciro libera o povo, assina um decreto liberando o povo a voltar para Jerusalém. Foi na época de Ciro, que isso aconteceu, e voltaram mais de 5 mil pessoas para Jerusalém e deram início à reconstrução do templo. Mas, não sei por qual motivo, a Bíblia não diz. Eu sei que houve uma interrupção na construção do templo, do segundo templo. E isso gerou muita polêmica, porque as pessoas estavam colocando outras coisas,
em primeiro plano e deixando o templo do Senhor em segundo plano. E aí é exatamente quando Deus usa Ageu, um profeta, né, para profetizar. E aí o segundo templo será construído por Zorobabel em 516 a.C. E também foi destruído, né? Foi destruído em 70, na era cristã. Isso é apenas uma breve introdução do primeiro e do segundo templo, né? Para que nós possamos entender melhor o estudo que nós vamos trazer. Pois bem, Ageu, capítulo 1, a reconstrução do templo. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, que era Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: isso foi uma profecia, né, que o Senhor deu ao profeta Ageu, e o profeta Ageu trouxe o recado de Deus para Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Ou seja, o povo estava colocando o templo do Senhor, a casa de Deus, em segundo plano, cuidando dos seus interesses próprios, mas a casa do Senhor, que é o lugar de adoração a Deus, estava em segundo plano. Então o Senhor usa de novo, mais outra vez, né? Mais uma vez, o profeta Ageu. Aí diz o seguinte, versículo 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Então, Deus fala de novo através de Ageu, só que dessa vez Deus fala com mais veemência, com mais firmeza, né? Cobrando realmente que as pessoas moravam em casas bem aparelhadas, né? Com um fino acabamento, né? Com conforto, mas a casa do Senhor estava a ponto de cair. Amém? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: veja aonde os seus caminhos os levam. Ou seja, Deus estava querendo dizer o seguinte: assim como o povo foi cativo para o Egito, para a Babilônia, eu fui lá, tirei com mão forte, dei vitória, distribuí terra, libertei vocês de lá da escravidão. Vocês continuam sendo pessoas desobedientes. Cuidado, porque este caminho pode levar vocês o quê? À destruição, né? A destruição. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos levam. Então, hoje, no nosso tempo, isso também está acontecendo. As pessoas estão dando mais prioridade às coisas terrenas do que às coisas espirituais, né? Veja que, às vezes, de vez em quando, há alguns decretos, as prefeituras, estados querem distribuir terras para a construção de igrejas evangélicas. E já houve comentário de que alguns vereadores, deputados, senadores, eles não concordam, eles perseguem os cristãos. Por quê? Porque isso aconteceu desde o início, a perseguição ao povo de Deus, né? O povo de Deus apenas precisa de um terreno para construir uma igreja, para ganhar almas para Deus, para fazer um mundo melhor. Porque quando um homem ele tem Deus em sua vida,
ele tem uma qualidade de vida melhor, ele é uma pessoa melhor, ele é uma pessoa espiritual e não carnal. Amém? Isso tem também acontecido em nossos dias, infelizmente, né? Infelizmente tem acontecido. Então, cuidado, vocês que têm tentado impedir a obra de Deus, vejam aonde esses caminhos podem os levarem. 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, ou no saquetel furado, ou no saco furado. Amém? Ou seja, faz investimentos ruins, onde o devorador vem e leva todo o dinheiro. Bolso furado, o dinheiro cai e desaparece. Saco furado, o dinheiro cai e desaparece. Amém? Bolsa furada, o dinheiro cai e desaparece. Por quê? Porque você veja a importância de você ajudar na obra do Senhor. Amém? Para as bênçãos terrenas é necessário que você dizime, né? Que você devolva ao Senhor os 10%, né? Que o Senhor lhe dá 100% e Ele te pede que você devolva, porque não é seu. Os 10% não é seu, é do Senhor. Amém? Ah, mas eu não faço parte de religião nenhuma, não importa. Você pode ser o que for. Se você não ajudar na obra do Senhor, se você não devolver a 10ª parte do Senhor, aqui na terra você não receberá bênção alguma. Pode ter certeza disso. Ou então, algumas bênçãos maiores que Deus tinha reservado para você, Ele vai impedir que chegue às suas mãos. Por quê? Porque você não ajuda na obra de Deus. Você não se preocupa com as coisas do Senhor. Amém? Então veja lá. 8. Subam ao monte para trazer madeira. Construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Então o Senhor manda o aviso pelo profeta Ageu para que o povo vá e corte a madeira e construa o templo, para que o Senhor se alegre no templo juntamente com o povo. Amém? A Bíblia diz que a glória da segunda casa foi maior que a da primeira. E o templo foi mais simples que o primeiro templo. O primeiro templo foi todo em ouro, revestido em ouro. E o segundo foi feito de madeira. Mas a glória foi maior do que da primeira. Depois nós vamos falar sobre isso mais para frente. Preste bem atenção. Aí o 9. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Amém? E por que fiz isso? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Amém? Então o povo estava preocupado mais em ajeitar suas casas, né? Mas não tirava a parte que cabia ao Senhor. Ou seja, se todo mundo tirasse uma parte e juntasse todo mundo, construiria rapidinho o templo do Senhor. Não é verdade? A mesma coisa é hoje. Se você der os 10% da casa do Senhor, então se reconstrói mais templos, né? Se abre novas igrejas, ajuda-se as viúvas, ajuda-se os órfãos, os desamparados, os que vivem embaixo das marquises, os que moram embaixo dos viadutos. Então essas pessoas, a obrigação da igreja é ajudar, porque a igreja não paga imposto, ela não tem fins lucrativos. Exatamente por isso, porque a igreja ela foi instituída para ajudar as pessoas. Como? Através do dízimo, da oferta,
não é verdade? Então naquela época o povo não estava preocupado com a casa do Senhor, né? Que é um templo feito por mão de homens. Mas Deus habitava naquele lugar. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha vindo, né? Jesus ainda não tinha vindo. Hoje Deus habita em nós, porque nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida, após a morte de Cristo, que é o Consolador, o Paráclito, né? Mas naquele tempo, a glória de Deus enchia o templo, quando as pessoas estavam ali, mesmo sem Jesus ainda ter morrido, mesmo sem o Cordeiro de Deus vir e ser levado ao matador e morrer pela causa da nossa salvação, né? Pela causa da nossa salvação, sem abrir a sua boca, né? Ele aceitou a morte de cruz, por amor a nós. Mas naquela época não, naquela época o templo enchia-se da glória de Deus, quando o povo se reunia para glorificar o seu nome. Deus queria ter um relacionamento com a humanidade desde o início dos tempos, amém? Então Deus diz: pergunta ao Senhor dos Exércitos por causa do meu templo, que ainda não está destruído. Por isso nós comemos e não nos fartamos. Por isso nós bebemos e não matamos a nossa sede. Por isso nós nos vestimos e não nos aquecemos. Por isso recebemos o nosso salário e ele vai embora rapidamente. A gente abriu o olho, fechou, acabou o dinheiro. Por quê? Não tinha a bênção do Senhor, não estava. Para uma coisa ser abençoada, né, por Deus, Deus precisa estar em sua vida, amém? Aí o seu dinheiro rende, você gasta com coisas boas. O que você gasta hoje, daqui a 3, 4, 5, 10 dias, 30 dias no máximo, Deus lhe devolve o dobro. Por quê? Você tem ajudado na obra de Deus. Então o templo do Senhor precisava ser reconstruído, para que o Senhor voltasse a abençoar o povo de Jerusalém. Pois bem, vamos continuar aqui. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar fruto. Ou seja, parou de chover, né? Deus fechou os céus, parou de chover, para que não desse fruto, para que o povo entendesse, né, o propósito de Deus para eles. Muitas vezes alguma coisa acontece em nossas vidas, a gente não sabe o que é, mas é Deus querendo falar algo conosco, né? Deus querendo nos avisar de alguma coisa que precisamos fazer. Mas muitas vezes nós não entendemos, né, irmãos? Muitas vezes nós não entendemos. Pois bem, vamos lá então. Versículo de número 11. Versículo de número 11. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foram prejudicados. Amém? Então veja aí, né? Você veja que Deus, né? Deus está falando profundamente aos nossos corações, né? Profundamente aos nossos corações. Aí o que nós temos, o que o povo precisava fazer? Precisava reconstruir o templo. Era isso que o povo precisava fazer. Reconstruir o templo. Para que Deus perdoasse o povo. Para que Deus perdoasse o povo. Né? Porque Deus tirou o povo do Egito com mão forte, mas o povo não estava reconhecendo aquilo que Deus fez. Não é verdade? Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. 11. Provoquei uma grande seca nos campos, nos montes,
que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens, e o gado, e o trabalho de suas mãos foram prejudicados. Amém? Ou seja, tudo que vocês plantaram foi em vão. Como diz lá em Jó, foi debalde, né? Foi debalde, foi em vão. Não adiantou absolutamente nada. 12. Zorobabel, filho de Salatiel, que era o governador naquela época, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu. Então eles ouviram a profecia de Ageu, entendeu a profecia. O Espírito de Deus tomou o governador, né? Tomou o sacerdote, e eles entenderam o recado de Deus e obedeceram à voz do Senhor, através da mensagem do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então o governador, o sacerdote e todo o povo, além de obedecer, temeram ao Senhor. Porque o Senhor disse o seguinte: cuidado, porque eu posso dar um cativeiro maior ainda do que aqueles para vocês, do que a Babilônia e do que o Egito. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês. Veja que palavra linda. O Senhor, quando manda alguém fazer uma coisa, Ele manda, mas Ele está com a gente. Ele manda a gente fazer, mas está conosco, presente conosco. Ele fica nos ajudando, né? Amortizando o pecado, os efeitos do pecado, os pensamentos da nossa mente, né? As emoções, né? Aquilo que a gente pensa de ruim, Deus vai tirando. Através de quê? Do estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus, só ela é que pode fazer a obra, mais nada pode fazer. Palavra de homem nenhum pode fazer nada. Quando nós pregamos, ela faz efeito, não é porque nós pregamos, não, porque o Espírito Santo nos usa através da sua interpretação. O Espírito Santo é o nosso intérprete. Ele é o intérprete da palavra de Deus. Por isso que ela faz efeito em nossas vidas, né? Agora, nesse momento, eu estou sentindo a presença de Deus de uma forma fortíssima. Por quê? Porque por causa dessa palavra aqui, ó, eu estou com vocês. Quando você constrói alguma coisa, aí não se levanta os sambalates, né, da vida para tentar lhe prejudicar, para tentar fazer você parar. Não é assim? Pois é, foi assim que aconteceu. Mas Neemias, ele não desceu. Ele disse: não, agora eu não posso descer, eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra, né? Então, essa grande obra teve que se concretizar, e depois vem os frutos dela. Por quê? Porque Deus que ordenou. Quando Deus ordena, não adianta se levantar. Não se levante contra um servo do Senhor. Não se levante contra aquele que obedece a Deus. Não se levante contra aquele que tem o temor de Deus. Não se levante contra aquele que faz a obra de Deus. Não adianta. Eu estou com vocês, declara o Senhor. 14. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Então, analise só essa palavra que Deus disse: eu sou com vocês. Por que Deus disse essa palavra? Porque eles obedeceram a profecia. Quando eles obedeceram, Deus chegou e disse: eu sou com vocês. Vai lá e faça.
Assim como eu fui com Josué, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Abraão, com Isaac, com Jacó, assim eu serei com vocês. Amém? Assim como eu fui com Daniel na cova dos leões, assim como eu fui com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, eu serei com vocês. Foi isso que Deus quis dizer. Então Zorobabel, né, que era o governador, e o sacerdote Josué, filho de Josadaque, se encorajaram, chamaram o povo e ordenaram que o povo começasse a reconstrução do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15, nós vamos testar, já estamos terminando a primeira parte, vai até o 15, viu, irmãos? A primeira parte vai até o 15, é isso mesmo, até o 15. No dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, foi quando começou a reconstrução do templo. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, desculpa, a palavra um pouco meio complicada, viu, gente? Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Então, no 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, ou seja, hoje o 6º mês é mês de junho. Então, vamos supor que se o calendário segue essa mesma norma daquela época, foi em junho, né? Em junho, no meado do ano, do reinado, do 2º ano do reinado de Dário, do rei Dário, começou a reconstrução do templo. Então, as coisas de Deus têm que ser bem cuidadas, as coisas de Deus têm que ser reconstruídas, as coisas de Deus têm que ser reformadas, as coisas de Deus têm que ser feitas com amor, as coisas de Deus têm que ser feitas com dedicação, com pontualidade, não é de todo jeito, né? Não é de todo jeito. Tem que ser feito através da oração, do jejum, né? Da consagração, e tem que ter muito amor no coração e muita fé, muita determinação, né? Muita determinação, né? Ser sempre constante e abundante, né? No trabalho do Senhor, porque a obra de Deus na nossa vida não é vã. Ele tem presentes, ele tem bênçãos para nós, reservada, guardada, tem tesouros escondidos para nos dar. Agora, precisa o quê? Que nós façamos de acordo com aquilo que ele manda. Aí ele vai, de uma hora para outra, ele faz a coisa acontecer. Amém? Deus muitas vezes quer nos honrar na frente de todo mundo, para que todo mundo saiba que você verdadeiramente pertence a Ele, que você verdadeiramente é um cristão, não só observador da palavra, mas além de observador, praticante da palavra. A palavra é a verdade. Vamos reconstruir a obra do Senhor. Vamos reformar as igrejas do Senhor. Vamos rever a forma da direção dos nossos cultos. Vamos rever a reverência dentro da casa de Deus na hora da pregação da palavra de Deus. Vamos procurar ir às escolas dominicais, aos cultos de doutrinas, aos trabalhos do Senhor, para que Ele possa te abençoar. Amém? Porque se isso não acontecer, nada acontecerá em sua vida. Quem fala é a Bíblia. É a Bíblia que fala. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. De quê? Conhecimento da palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra de Deus vai pecar, sim, vai, porque todo mundo é pecador. Mas não vai cometer pecados graves a ponto de escandalizar o nome de Cristo e de ferir a santidade de Deus.
Você entendeu? E prejudicar o corpo de Cristo. Então, meus amados irmãos, está aí, né, o recado, nosso primeiro estudo, né, de a reconstrução do templo, do livro de Ageu, capítulo de número 1. Mas só são 3 capítulos, né? Ageu, capítulo 1, né? Ageu, capítulo 1, né? E 2, né? São 2 capítulos, né? Ageu são 2 capítulos, são 3 folhas só, não é verdade? Entendeu? Que fala sobre a reconstrução do templo, do primeiro até o segundo, até o último versículo. Nós vamos trazer todo ele. O primeiro, depois vou trazer o segundo, e depois trago o terceiro, e aí a gente termina. Nós vamos entender melhor como é importante zelar, ter zelo pelas coisas de Deus. Se você zelar das coisas de Deus, Deus zela de você, Deus cuida de você, Deus protege você. Meu amado irmão, mais uma vez quero lhe agradecer pela sua gentileza de poder, de ter deixado mais uma vez eu entrar em sua casa através da pregação da palavra de Deus, com a eficácia do Espírito Santo de Deus, e desejo a você tudo de bom, que você possa ser um grande reconstrutor na obra do Senhor, que Deus possa derramar bênçãos sem medidas, tanto na sua vida material, como principalmente na sua vida espiritual. Até o nosso próximo estudo.